Olá, turma, bom dia. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? A nossa aula de hoje de geografia vai ser a respeito dos hemisférios terrestres. Então, eu quero que vocês estejam com o livro aberto na página 329, para vocês irem acompanhando a leitura. Peguem um lápis para fazer alguma anotação, se for preciso, tá? Então, a gente começa falando de hemisférios terrestres. A gente viu nas aulas passadas a respeito de paralelos, de meridianos, né? Paralelos que são as linhas horizontais e meridianos as linhas verticais, que traçam o globo terrestre. E esse traçado entre paralelos e meridianos chama-se, né, de coordenada geográfica, tá? Então, as coordenadas geográficas, elas servem para delimitar determinada região do planeta, certo? E no caso aqui, dos hemisférios, a gente vai entender quando ele fala, né, sobre a linha do Equador, por exemplo, que é um paralelo, o meridiano de Greenwich, e qual a interferência, qual a relação que eles têm com a temperatura do planeta, tá bom? Então, no livro traz uma questão, logo no início, uma manchete de jornal que diz o quê? Nessa manchete, ela mostra hemisfério sul, tá? Vamos ler juntos a manchete. Então, a manchete ela diz o quê? No hemisfério sul, raramente se viu algo como a abertura da Rio 2016. Bora lá. O que é? Vamos localizar primeiro o hemisfério sul. O hemisfério sul, gente, é tudo que está abaixo da linha do Equador. Tudo que está acima da linha do Equador é chamado de hemisfério norte, certo? Tudo que está ao lado, do lado esquerdo do meridiano de Greenwich, que é o meridiano central, aí você tem outro hemisfério. Do outro lado, você tem o hemisfério leste, que também tem outras denominações. Então, a gente vai entender sobre cada uma dessas denominações, tá? Então, na manchete diz o que? No hemisfério sul, raramente se viu algo com a abertura da Rio+20, certo? Rio+20 são Olimpíadas, foi uma Olimpíada, né, realizada no estado do Rio de Janeiro, certo? Por que foi escolhido o Rio de Janeiro? Pelo fato mesmo do clima, né? É um clima quente, tropical, certo? Por isso que essas Olimpíadas foram realizadas em 2016 lá no Rio de Janeiro. E aí a gente viu na matéria também, na manchete, que fala que raramente o hemisfério sul, né, se viu algo com a abertura da Rio 2016, certo? Então, raramente acontecia aqui, mesmo a gente sendo, né, um país tropical, certo? Com um clima propício a esses esportes, a essas Olimpíadas. Mas, continuando o nosso conteúdo, a gente tem o quê? Quais termos foram utilizados para localizar o fato ocorrido, certo? Então, bora lá, vamos analisar quais foram os termos, né, utilizados para localizar esse fato ocorrido. Por que que acontece, né, no Rio de Janeiro e por que que a gente fala em hemisfério sul, né? Vamos lá. Então, gente, foi isso que eu acabei de falar, tá? A questão mesmo de ser do Brasil estar localizado no hemisfério sul, certo? Abaixo da linha do Equador. E aí, continuando aqui no livro, a gente tem o quê? A linha do Equador, como o meridiano de Greenwich, divide a Terra em hemisférios. Como eu já falei, né? Norte e sul, e o meridiano de Greenwich divide a Terra em leste e oeste, onde estão situados. Então, observe os hemisférios terrestres nos planisférios abaixo. Então, a gente tem aqui, né, que através desses planisférios, você consegue, né, através do planisfério abaixo, localizar os oceanos, países, né, e continentes, certo? Onde cada um está localizado. Se eu perguntar, América do Sul está localizada em qual continente? De acordo, né, com o planisfério, né? Em qual hemisfério? Aí você fala de acordo com o hemisfério sul, tá? A gente vai analisar aqui cada uma dessas imagens, certo? Então vamos lá. Vamos para o primeiro mapa, né? O primeiro planisfério que mostra, né, os hemisférios norte e sul da Terra. Vamos lá, analisando juntos esse planisfério.
Pronto. A gente tem o primeiro, vamos lá, hemisfério norte e sul, certo? Primeiro vamos identificar a legenda. O que que a legenda do mapa está mostrando? Ela está mostrando o hemisfério norte, identificado na cor verde, e o hemisfério sul, identificado, né, na cor laranja. Vamos localizar agora os paralelos e os meridianos, tá? Os paralelos, como a gente já estudou, são linhas, né, que circundam o globo terrestre, mas elas têm um formato horizontal, né, deitadinha, diferente dos meridianos que têm um formato vertical. Nesse planisfério, né, a gente observa apenas os meridianos, um meridiano, na verdade, que é o meridiano central de Greenwich. A gente não tem aqui outros meridianos, diferente de outros mapas, onde a gente conseguiu visualizar, tá bom? Então, aqui a gente vê os meridianos, apenas o meridiano de Greenwich. E os paralelos, quais são eles? Vamos lá ver quais são esses paralelos. A gente tem, começando, né, lá do sul. Do sul, você tem o Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. Depois você tem o Trópico de Capricórnio, que é o segundo paralelo. Depois você tem a linha do Equador, que é o paralelo principal, né? Paralelo principal, linha do Equador. Depois você tem o Trópico de Câncer, seguindo, né, do círculo polar ártico, certo? Então aqui você consegue identificar, né? Mas eles têm temperaturas diferentes, tá? Vamos lá. Próximo à linha do Equador, é importante a gente falar que as temperaturas são mais elevadas, tá? Aqui bem próximo, ó, à linha do Equador, as temperaturas são bem mais elevadas. Vamos identificar aqui o Brasil, onde é que ele está localizado? Onde é que o Brasil está localizado? Então, como eu falei para vocês, tudo que está abaixo da linha do Equador faz parte, né, do hemisfério sul. Tudo que está acima faz parte do hemisfério norte. E aí, se eu perguntar para você que está assistindo a aula agora, o Brasil ele tem a maior parte do seu território no hemisfério norte ou no hemisfério sul, certo? Então, a gente olhando aqui a gente tem a linha do Equador, e tudo que está abaixo é sul, então a maior parte do território brasileiro encontra-se no sul, certo? No hemisfério sul. Então lembre-se sempre, a linha do Equador, ela sempre vai dividir o planeta em duas partes iguais, que é o chamado hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Diferente do meridiano que a gente vai já estudar. E quais outros paralelos que passam aqui próximo ao território brasileiro ou no território brasileiro? A gente tem a linha do Equador, né, que passa no norte do Brasil, e temos o Trópico de Capricórnio, certo? O Trópico de Câncer, ele já passa ali mais próximo ao México, certo? Na América, também na América, só que na América do Norte. E aqui a gente tem na América do Sul. E identificamos dessa forma, né, esse traçado dos trópicos que atravessam, né, que ultrapassam essas fronteiras aqui do Brasil, tá? Então, pronto, hemisfério norte e hemisfério sul, de acordo com a legenda, bem identificado. Agora a gente vai, né, entender um pouco sobre os hemisférios ocidental e oriental, que também são chamados de leste e oeste, tá? Então aqui tudo entendido sobre os hemisférios norte e sul que existem na Terra e a localização do Brasil. Já já a gente fala um pouco de onde passa, né, o Trópico de Capricórnio aqui no Brasil e a influência também dessa linha do Equador na nossa temperatura, na temperatura do nosso país, tá? Então agora a gente vai dar continuidade, mas apenas nesse outro planisfério, tá? Sobre os hemisférios ocidental e oriental.